O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de Copa do Mundo. Através do OneFootball, você tem na palma da mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo, notícias das 32 seleções, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. E se não bastasse tamanha praticidade, o OneFootball traz nesse mês de novembro uma grande novidade, que é o recurso Head-to-Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Muitos treinadores acabaram entrando para a história do futebol por conduzirem determinadas seleções para uma Copa do Mundo. Agora imagina, ao longo da carreira, conseguir a proeza de classificar 4 seleções diferentes para Copas, mas só participar de apenas uma edição da competição. A conta não bate, não é? Pois bem, por mais que seja bizarro, essa é a dura realidade vivida pelo bósnio Vahi Valilović, o treinador mais rejeitado da história das Copas do Mundo. Bora então conhecer essa inusitada situação no vídeo de hoje. Confere só! Antes de contar a proeza negativa desse treinador, vamos primeiro falar sobre o seu início no futebol. Natural de Jablanica, quando a região ainda fazia parte da Iugoslávia, Vahi Valilović foi um atacante bastante renomado do futebol iugoslavo entre os anos 70 e 80. Revelado pelo Vélez Mostar, fez parte de uma das gerações mais talentosas do clube e durante quase 10 temporadas somou incríveis 253 gols em 376 jogos. Além disso, já fora do país, também teve uma interessante passagem pelo Nantes da França e fechou a carreira jogando no PSG. Já na seleção, apesar das poucas convocações devido à alta concorrência, ainda conseguiu participar de uma Eurocopa na edição de 1976 e de uma Copa do Mundo em 1982. Aposentado do futebol com 35 anos, Halilović começou sua carreira como treinador na primeira metade dos anos 90. Sua estreia oficial foi no comando no modesto Bouvert da França, em 1993. Mas só 4 anos depois, após um ótimo trabalho à frente do Raja Casablanca, do Marrocos, é que ele realmente conseguiu se consolidar na nova função. Na ocasião, venceu uma Liga dos Campeões e 2 edições da primeira divisão marroquina. Disposto a encarar voos mais altos, em meados de 1998, Halilović resolveu se arriscar no velho continente ao aceitar uma proposta para comandar o Lille, um clube que na época lutava para não cair na segunda divisão francesa. Com o respaldo da diretoria, fez realmente um trabalho incrível no clube francês. Durante 4 temporadas, não só tirou o Lille da segunda divisão, como também levou a equipe à disputa de uma Copa da UEFA na temporada 2001-2002. Em alta no mercado e cobiçado por clubes de várias outras ligas da Europa, Halilović, após deixar o Lille, seguiu fazendo trabalhos muito interessantes no velho continente. Na temporada 2002-2003, ajudou o Rennes a escapar do rebaixamento na primeira divisão francesa. Já nas 3 temporadas seguintes, ganhou com o PSG uma edição da Copa da França e ainda foi vice-campeão nacional. E no Trabzonspor da Turquia, garantiu o clube numa Copa da UEFA. Tudo isso acabou fazendo Halilović ser cobiçado não só apenas em grandes clubes, mas também em seleções. Exatamente em maio de 2008, Halilović deu seu primeiro grande salto internacional na carreira como treinador ao ser contratado para comandar a Costa do Marfim, seleção que na época era uma das sensações do futebol africano. Contando com jogadores como Drogba, Yaya Touré, Kalou, entre outros, o bósnio acabou fazendo um início de trabalho incrível. Chegou a somar uma sequência de 24 jogos sem derrotas e ainda classificou o país africano para a Copa do Mundo de 2010 de maneira invicta. Porém, em março de 2010, após uma eliminação nas quartas de finais da Copa Africana de Nações, Halilović foi demitido da seleção. Na época, em entrevistas, o treinador não escondeu sua insatisfação e deixou claro que sua demissão havia sido um pedido especial do governo marfinense.
É importante lembrar que na época a Costa do Marfim estava prestes a enfrentar uma segunda guerra civil e a troca de treinador da seleção serviu para acalmar os ânimos da população. Enfim, independente do real motivo, fato é que Halilović perdeu naquele momento a chance de trabalhar em sua primeira Copa do Mundo. Livre no mercado, em agosto de 2010, o bósnio acabou aceitando uma proposta para trabalhar no Dinamo Zagreb da Croácia. Em seu retorno a um clube, mais uma vez conseguiu fazer um trabalho de sucesso. Em um pouco mais de 11 meses, participou da conquista de uma Copa da Croácia e também venceu a primeira divisão nacional. E se não bastasse isso, ainda ajudou a lançar algumas promessas do futebol local, como Kovacic e Mandzukic. Logo, esse sucesso na Croácia abriu as portas para o bósnio em outra seleção africana, no caso, na equipe da Argélia. Anunciado oficialmente em julho de 2011, Halilović, mais uma vez, fez um trabalho expressivo à frente de uma seleção africana. Beneficiado também por uma ótima geração argelina, durante 3 anos, ele até teve momentos difíceis, como uma eliminação precoce na Copa Africana de Nações de 2013, mas foi também um dos grandes responsáveis por levar o país para a Copa do Mundo de 2014. E se não bastasse isso, na competição da FIFA, o bósnio fez a Argélia ser uma das sensações, sendo eliminada apenas nas oitavas de finais para a Alemanha, em um apertado 2-1. Esse feito fez Halilović, sem dúvidas, viver um dos momentos mais altos de sua carreira, mas também expôs um dos lados mais polêmicos do treinador. Acusado de ser explosivo e até radical no seu método de trabalho, ainda durante a Copa, passou a brigar publicamente com a imprensa argelina. Em algumas ocasiões, chegou a abandonar coletivas de imprensa e até a vetar a entrevista de jogadores. Sendo assim, apesar do apelo da federação e até do governo argelino, ele, alegando falta de clima para continuar o trabalho, acertou sua saída da seleção argelina logo após o Mundial para voltar ao Trabzonspor da Turquia, algo que muita gente que acompanhava de fora não entendeu na época. Mal sabia o bósnio que essa Copa de 2014 seria a última da sua carreira até então. O retorno ao Trabzonspor da Turquia foi definitivamente uma decisão precipitada por parte de Halilović. Prova disso é que ainda em novembro de 2014, com apenas 4 meses de trabalho, ele deixou o clube turco após somar apenas 3 vitórias em 12 jogos. Já em março de 2015, o bósnio teve como novo desafio a seleção do Japão. Contratado com um salário na casa dos 2,2 milhões de dólares por ano e com um contrato válido até o final da Copa de 2018, o experiente treinador chegou aos Samurais Azuis literalmente para resolver uma crise. Para quem não lembra, naquela época o Japão vinha de uma eliminação surpreendente na Copa da Ásia de 2015 para os Emirados Árabes Unidos, e ainda tinha acabado de demitir o seu treinador, o mexicano Javier Aguirre, após o mesmo ter sido acusado de ter participado de uma suposta manipulação de resultados na Espanha alguns anos antes. Ou seja, além de conseguir bons resultados, Halilović estava no Japão para contornar um clima difícil na seleção. E o curioso é que, mesmo diante de tamanha pressão, o treinador, contando com o apoio total da Federação Japonesa, foi muito bem no novo trabalho, pelo menos dentro de campo. Apostando em uma equipe extremamente ofensiva, Halilović conseguiu levar o Japão para a Copa do Mundo de 2018 e ainda acumulou um dos melhores aproveitamentos da história da seleção. Em 38 jogos, foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Além disso, foram 86 gols marcados, o que deu uma média de mais de 2 gols por partida. Foram realmente números muito bons, que colocaram mais uma vez o Japão entre as forças intermediárias do futebol mundial. Porém, faltando apenas 2 meses para aquela Copa do Mundo de 2018, uma notícia pegou muita gente de surpresa. Alegando problemas internos com jogadores da seleção, a Federação Japonesa anunciou a demissão de Halilović. Assim como aconteceu em 2010 na sua demissão da seleção marfinense, o treinador questionou a decisão da federação e, em entrevistas, alegou que perdeu o cargo por ter recusado o pedido de alguns patrocinadores para convocar determinados jogadores para a seleção japonesa. Vale ressaltar que, na reta final de seu trabalho, Halilović deixou de fora das convocações nomes como Honda, Okazaki e Kagawa. Buscando virar a página em outubro de 2018, Halilović retornou ao futebol francês. Seu destino foi o Nantes, o mesmo clube que havia atuado como jogador nos anos 80.
Durante um pouco mais de 10 meses, o trabalho do bósnio foi mediano. Em 37 jogos, foram 17 vitórias, 6 empates e 14 derrotas, o suficiente para pelo menos escapar do rebaixamento na primeira divisão. Mas, independente dos resultados, o fim de trabalho no clube francês aconteceu por outro motivo. Na verdade, segundo a imprensa francesa, Halilhodžić foi demitido do cargo após ter um desentendimento com o presidente do Nantes, o polêmico Valdemar Kita. De acordo com as informações, o bósnio e o milionário polonês passaram a não se entender mais após o mandatário tentar interferir algumas vezes na escalação do time. Ainda cobiçado, mas agora com uma certa má fama no mercado, Halilhodžić viu no Marrocos, país onde conquistou seus primeiros títulos como treinador, uma oportunidade de ouro para voltar a disputar uma Copa do Mundo. Anunciado na seleção local em agosto de 2019, o treinador, assim como nas passagens por Costa do Marfim e Japão, teve mais momentos bons do que ruins. Durante 2 anos, tirando uma eliminação na Copa Africana de 2022 nas quartas de finais, ele chegou a acumular 20 jogos sem derrotas e ainda garantiu o país na Copa do Mundo do Catar de maneira bem tranquila. Todavia, pela terceira vez na carreira, situações extracampo fizeram Halilhodžić ser demitido às vésperas de um Mundial. Para quem não acompanhou, durante essa passagem pelo Marrocos, o bósnio ganhou as manchetes mundiais por ter arrumado confusões com algumas das principais estrelas da seleção. Hakim Ziyech, por exemplo, chegou a anunciar sua aposentadoria da equipe nacional enquanto o treinador estivesse no cargo. Com isso, a pressão da torcida e temendo que esse problema de relacionamento pudesse afetar o desempenho do país na Copa, no último mês de agosto, a Federação Marroquina anunciou oficialmente a demissão de Halilhodžić. Até hoje, nenhum outro treinador conseguiu uma façanha semelhante a essa. No caso, classificar 4 seleções diferentes para Copas do Mundo, mas só participar de apenas uma edição da competição. Em uma entrevista recente dada ao site croata net.hr, Halilhodžić, que atualmente está com 70 anos, não escondeu a tristeza de ter ficado de fora de mais uma Copa do Mundo. Abre aspas, tudo o que aconteceu comigo é difícil de aceitar como ser humano. É por isso que não vou dizer mais nada sobre isso. É difícil para qualquer um compreender e aceitar, mas eu não tenho escolha. Fecha aspas. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Se possível também, segue a gente no novo Instagram do canal, é Canal Gol de Canela. Até mais!